E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Dando continuidade ao estudo da mediunidade de Saulo de Tarso, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a sua conversão, que já vimos no programa anterior. No entanto, quando o Saulo chega em Damasco, ele fica 3 dias em jejum, quer dizer, ele estava mais uma vez meditando, se preparando espiritualmente para a tarefa que viria. Jesus diz a Ananias que ele é para ele um instrumento de escola, quer dizer, um espírito superior. Eu falei que essa palavra, instrumento, é a melhor tradução do termo hebraico, porque muitos colocam vaso. Aí fala vaso, que o oleiro prepara o vaso, que dá a conotação que ele espera. Mas a mesma coisa ocorre com um instrumento qualquer que você talha ou que você constrói. Há sempre um carinho e um objetivo naquilo que você quer fazer. Então, o instrumento de escola ou vaso de escola acaba sendo, na verdade, a mesma coisa. Portanto, do ponto de vista literal, é mais instrumento, de acordo com o hebraico. Então ele diz: eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Veja como Jesus já disse para Ananias qual era o objetivo dele com relação ao médium, ao instrumento chamado Saulo. Ananias partiu, entrou na casa que Jesus já tinha dito que ele iria, fosse lá, entrasse na casa, impusesse as mãos para que ele recobrasse a vista. Então Ananias entrou na casa, impôs sobre Saulo as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou. Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito de Deus. Logo, caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Então, observe como Jesus faz. Pega um médio de lá que é Ananias, um médio de cá que é Saulo, escolhe. E, ao objetivo, a gente nem nota que Saulo foi realmente, como nós vamos ver, um instrumento de Jesus perfeitíssimo. Mas Jesus disse que ele mesmo, próprio Jesus, mostraria a Saulo quanto era preciso sofrer em favor do nome dele. Quer dizer, passar dificuldades. E aí, Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco, com aqueles que eram de lá, e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Observem que Saulo começa com as sinagogas. Quando a gente chega em qualquer cidade, quando a gente vai, o católico procura uma igreja, o espírito procura uma casa espírita para o seu evangelho, para tomar o seu passe, a sua água fluidificada. O irmão protestante procura uma igreja protestante, porque ali ocorre o quê? Uma identidade, uma identificação. Embora Saulo, transformado com outro objetivo, porque a grande dificuldade dele foi apresentar Jesus como o Messias. Porque ele diz, todos os que ouviam ficavam estupefatos.
Porque ainda hoje o judeu não aceitou o Messias. E essa foi a grande dificuldade de Saulo entre os judeus. Embora ele procurasse, e assim foi na sua primeira, na sua segunda viagem, a gente vai vendo sempre que Saulo procurava uma sinagoga para levar a sua mensagem. Então, de qualquer forma, ele defendia que Jesus era o Messias. Mas depois ele muda, como nós vamos ver, por causa da intolerância e da perseguição dos seus irmãos judeus. E aí, aqueles que o viam diziam, não é esse o que devastava em Jerusalém, os que invocavam esse nome? E veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los ao chefe dos sacerdotes. Eles estavam surpresos. Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, este que vocês não conhecem ainda, eu digo para vocês, é o Yeshua HaMashiach. É aquele que nós estamos esperando como o Messias, o vencedor. Então ele começa o seu discurso assim. Então aquilo foi, segundo a história, irritando os judeus que não acreditavam e nem acreditam ainda hoje que Jesus é o Messias. E segundo Lucas nos narra no capítulo 9, versículo 23 do livro de Atos, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si como matá-lo. Quer dizer, aquilo chegou ao ponto dos judeus não tolerarem e quererem tirar a vida de Saulo. Mas Saulo teve conhecimento prévio dessa trama, logicamente, Jesus providenciou para que ele fosse avisado, porque ele esteve, a partir daí, sintonizado com Jesus. Era um médio que diz assim, o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém, mas pelo próprio Cristo. Já não sou eu que vos fala, mas o Cristo que fala por mim. Veja como estava a sintonia entre Paulo e Jesus. Vamos continuar esse assunto na segunda parte do nosso programa. Até já.